Olá pessoal, no vídeo anterior eu estava mostrando como utilizar o GUI Builder do Java. Hoje nós vamos ver como trabalhar com eventos dentro do GUI Builder. Então eu vou criar um novo JFrame, vou chamar de tela de cadastro. Vou colocar uma série de componentes e vou montar como se fosse realmente uma telinha de cadastro. Depois a gente vai bagunçar ela toda, mas enfim. Agora, por exemplo, ela vai servir. Um label, campo de texto, alguns botões. Deixa eu duplicar. Bom, depois que eu adicionei todos os elementos, eu vou renomeá-los. Eu vou renomear também as variáveis, que é muito importante quando a gente for trabalhar com elas depois lá no código-fonte. Vou seguir o mesmo padrão dos vídeos anteriores, as iniciais do componente e o nome da variável. Os botões, eu vou fazer um de salvar e um de limpar. Para editar eles aqui, é só clicar em cima e apertar F2. A mesma coisa aqui no navegador. Vou remover esse textinho padrão do JTextField, de todos eles. Vamos ver como é que ficou a nossa janela. Eu vou aqui no visualizar. Ok. Há alguns vídeos atrás eu mostrei como adicionar manualmente uma ação em um botão. Eu vou mostrar como é que a gente faz isso via o GUI Builder do NetBeans. Eu vou clicar aqui no botão salvar. E aqui nas propriedades, na verdade em uma das abinhas aqui no menu de propriedades, na guia propriedades a gente tem eventos. Existem uma série de eventos disponíveis para a gente trabalhar com os botões, com todos os componentes. O evento de botão é o primeiro, Action Performed. Eu vou clicar aqui e vou criar um nome de um método que eu quero chamar quando o botão salvar for clicado. Então vou botar aqui, por exemplo, clicou, salvar. Ele já cria um método para mim e fica esperando uma ação. Eu vou colocar só um JOptionPane para a gente ver. Se está realmente funcionando o evento. Vou executar. Pronto. Cliquei em salvar. Apareceu o meu JOptionPane. Mas a gente pode fazer muito mais que isso.
No meu botão salvar, se eu clicar 2 vezes nele, em qualquer um dos botões, ele também cria a ação de clique. Eu vou clicar 2 vezes e ele já me retorna ao código-fonte lá no método. Então é bem importante que no navegador a gente defina o nome das variáveis para a gente poder ter acesso a elas depois aqui na parte do código-fonte. Eu vou colocar string nome igual a jtf nome, Ctrl espaço ele sempre me dá o autocomplete, né, que auxilia bastante, ponto getText. Vou fazer a mesma coisa para a idade e para a cidade. E agora eu vou imprimir todos eles na tela com o JOptionPenny também. Eu vou separar cada um dos campos por linhas para ficar mais fácil. Mais fácil de visualizar, né? Eu expliquei no vídeo anterior que o /n ele faz a quebra de linha. Vamos testar. Ok, está funcionando. Ele capturou todos os campos, jogou nas variáveis que eu defini como string, depois eu organizei eles para mostrar dentro do JDialog. JOptionPenny, desculpa. Vou dar um ok. Vamos explorar um pouquinho mais os eventos. Eu cliquei no botão, criei um botão salvar. Eu vou criar um botão limpar, a ação do botão limpar. Eu clico 2 vezes. Para me limpar, é simplesmente eu setar um texto vazio dentro do meu elemento. Então, jtf nome.setText vazio. A mesma coisa com idade e cidade. Vamos ver se está funcionando. Salvar, ok, limpar, funcionou também. Então, para a gente criar eventos em botões, basta a gente clicar 2 vezes em cima do botão ou vir aqui nos eventos e atribuir, criar um método dentro do ActionPerformer. Aqui na lista de eventos existem outros tipos. Eu vou selecionar esse primeiro JLabel e eu vou criar aqui um método de mouse clicked, que é quando a gente clicar em cima do JLabel nome. Vou apenas dar um System Out e vou executar. Notem que lá na saída do NetBeans ele já mostra o resultado. Se eu continuar clicando, ele vai continuar aparecendo. No label de baixo, idade, eu vou atribuir um outro evento, o de movimentação do mouse. Também vou dar um System Out.
Vamos ver o que acontece. Dessa vez eu não vou clicar, eu só vou passar o mouse em cima. E olhem a quantidade de impressões que ele gerou. Ele gerou até uma barra de scroll bem grande aqui. Ó. Então, conforme eu vou movimentando o mouse dentro desse elemento, ele vai imprimindo na tela o meu System Out. Aqui no último label cidade, eu vou definir também um evento de clique. Só que agora eu vou modificar o texto do meu JLabel. Set text. Vou botar tudo em maiúsculo. Isso são só exemplos para a gente mostrar como é que funciona os eventos dentro, utilizando o GBuilder do Java, do NetBeans, desculpe. Cidade, cliquei, ele mudou o label. Aqui no meu text field, a gente tem alguns métodos interessantes para trabalhar. Por exemplo, esse cara aqui, ele é disparado quando o componente ganha o foco. Esse aqui, quando perde. Então, por exemplo, eu posso fazer uma validação de campo utilizando a perda do foco. Eu posso verificar, por exemplo, se o campo está vazio. Lembrando, para a gente comparar strings, a gente não pode usar igual a igual, a gente tem que usar o equals. Estou comparando se o texto que está lá é um texto vazio. Se for, o que eu posso fazer? Eu posso pintar o meu componente. Vou pintar de amarelo. Que é normalmente o que acontece quando a gente tem campos obrigatórios. Ele vai tentar, vai deixar disponível para tu preencher. Se tu não preencher ele, ele vai pintar de alguma cor ou vai dar alguma sinalização. Eu vou executar, vamos testar ver se está funcionando. Preencher alguma coisa, dei um tab. Ok, está funcionando, a princípio não pintou nada. Vou limpar, vou dar um tab. Ele identificou o campo em amarelo, porque ele viu que está em branco. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque se eu simplesmente der um espaço e der um tab, deixa eu executar de novo, né, porque eu não botei o desfazer. Se eu colocar um espaço e der um tab, na verdade o campo não está vazio, porque existe um caractere espaço lá dentro. Então o espaço não é considerado texto vazio. Outros métodos interessantes que a gente pode utilizar no JTextField são os métodos de key. Quando alguma tecla é pressionada, qualquer tecla, quando uma tecla é solta, então a gente tem o evento de iniciar a pressão no botão e quando ele solta, o mesmo botão inclusive. E esse keytyped. Esse keytyped ele funciona parecido com o keypressed, só que a função dele ele só é disparado quando um caractere é adicionado. O keypressed pode ser simplesmente uma movimentação. Se eu apertar a setinha para o lado para navegar dentro da string, ele vai disparar o keypressed. Já no keytyped não, o keytyped ele só vai disparar quando um caractere for adicionado ao meu elemento. Então eu vou pegar o typed,
e vou dar um System Out aqui dentro, só para a gente exemplificar o uso deles. Também já vou criar o meu keyPressed. Vou executar. Olha só, eu pressionei a letra A uma vez, ele disparou os dois métodos, as duas ações executaram. Um A de novo, vou botar alguns A's aqui dentro. Só que se eu pegar na setinha do teclado e movimentar na string, ele só dá o keyPressed, porque não foi adicionado nenhum caractere. Então, essa é a diferença básica entre os dois. Se houver uma inserção de caractere, ele é disparado. Existem outros métodos aqui dentro também disponíveis nas propriedades dos elementos. Aí cabe a vocês agora dar uma brincadinha, testar cada um dos eventos que eu acabei de mostrar e ver como eles se adaptam à necessidade de vocês. Tá ok? Um abraço, até mais.